O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismoemumano, ou na descrição deste podcast. Estamos no episódio 343 do nosso podcast. Hoje nós vamos continuar sobre as expressões da oração, hoje a meditação. Então leremos dos números 2705 a 2708. A meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Geralmente se utiliza um livro, e os cristãos dispõem de muitos, as Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do Hoje de Deus. Meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, o confrontando consigo mesmo. Aqui se abre outro livro, o da vida. Passamos dos pensamentos à realidade. Conduzidos pela humildade e pela fé, descobrimos os movimentos que agitam o coração e podemos discerni-los. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, o que queres que eu faça? Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. O método é, entretanto, apenas um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, Jesus Cristo. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como na Lectio Divina, leitura orante, ou no Rosário. Esta forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento de amor do Senhor Jesus, a união com Ele. Do dia 28 de abril de 2021, catequese número 31 do Papa Francisco sobre a meditação. Para o cristão, meditar é procurar uma síntese, significa colocar-se diante da grande página da revelação para procurar fazer com que se torne nossa, assumindo-a completamente. E depois de acolher a palavra de Deus, o cristão não a mantém fechada dentro de si, porque aquela palavra deve encontrar-se com outro livro, ao qual o catecismo chama o da vida. É isto que procuramos fazer em cada vez que meditamos a palavra. Nos últimos anos, a prática da meditação recebeu grande atenção. Dela não falam só os cristãos. Há uma prática meditativa em quase todas as religiões do mundo. Mas trata-se de uma atividade difundida também entre as pessoas que não têm uma visão religiosa da vida. Todos nós temos necessidade de meditar, de refletir, de nos encontrarmos a nós mesmos. É uma dinâmica humana. Especialmente no voraz mundo ocidental, as pessoas procuram a meditação porque ela representa uma barreira elevada contra o estresse diário e o vazio que se alastra por toda parte. Eis então
A imagem dos jovens e adultos sentados em recolhimento, em silêncio, com os olhos meio fechados. Mas podemos perguntar-nos: o que fazem estas pessoas? Meditam. É um fenômeno que deve ser encarado de modo favorável. Com efeito, não somos obrigados a correr o tempo todo, possuímos uma vida interior que não pode ser espezinhada sempre. Portanto, meditar é uma necessidade de todos. Meditar, por assim dizer, assemelhar-se-ia a parar e a dar um respiro à vida. No entanto, apercebemos-nos de que esta palavra, quando é aceite no contexto cristão, assume uma especificidade que não deve ser cancelada. Meditar é uma dimensão humana necessária, mas meditar no contexto cristão vai além. Trata-se de uma dimensão que não deve ser cancelada. A grande porta por onde passa a oração de uma pessoa batizada, recordemos mais uma vez, é Jesus Cristo. Para o cristão, a meditação entra pela porta de Jesus Cristo. Também a prática da meditação segue este caminho. Quando o cristão reza, não aspira à plena transparência de si, não procura o núcleo mais profundo do seu ego. Isto é lícito, mas o cristão procura outra coisa. A oração do cristão é, antes de mais nada, o encontro com o outro, mas com o O maiúsculo, o encontro transcendente com Deus. Se uma experiência de oração nos dá paz interior, o autodomínio, a lucidez no caminho a empreender, estes resultados são, por assim dizer, efeitos colaterais da graça da oração cristã, que é o encontro com Jesus, isto é, meditar significa ir ao encontro com Jesus, guiados por uma frase ou por uma palavra da Sagrada Escritura. Ao longo da história, o termo meditação teve diferentes significados. Também no cristianismo, ele se refere a diferentes experiências espirituais. No entanto, é possível traçar algumas linhas comuns, e nisto o catecismo ajuda-nos novamente. Os métodos de meditação são tão diversos como os mestres espirituais. Mas um método não passa de um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo no caminho único da oração, Jesus Cristo. E aqui está indicado um companheiro de caminho, alguém que guia, o Espírito Santo. Não é possível a meditação cristã sem o Espírito Santo. É Ele que nos guia ao encontro com Jesus. Jesus disse-nos: enviar-vos-ei o Espírito Santo. Ele ensinar-vos-á e explicar-vos-á. Ensinar-vos-á e explicar-vos-á. E também na meditação, o Espírito Santo é o guia para ir ao encontro, para ir em frente no encontro com Jesus Cristo. Assim, há muitos métodos de meditação cristã. Alguns são muito sóbrios, outros mais articulados, alguns enfatizam a dimensão intelectual da pessoa, outros a afetiva e emocional. São métodos. Todos são importantes e dignos de ser praticados na medida em que podem ajudar a experiência da fé a tornar-se um ato total da pessoa. Não reza apenas a mente, reza o homem todo, a totalidade da pessoa, assim como não ora só o sentimento. Os antigos costumavam dizer que o órgão da oração é o coração, e deste modo explicavam que é a pessoa inteira, a partir do seu centro, do coração, que entra em relação com Deus, e não apenas algumas das suas faculdades. Portanto, devemos recordar sempre que o método é um caminho, não uma meta. Qualquer método de oração, se quiser ser cristão, faz parte daquela sequela Christi, que é a essência da nossa fé. Os métodos de meditação são caminhos a percorrer para alcançar o encontro com Jesus, mas se parares no caminho e só olhares para a estrada, nunca encontrarás Jesus. Farás da estrada um Deus, mas ela é um meio para te levar a Jesus. O catecismo especifica: a meditação põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortalecer a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã dedica-se, de preferência, a meditar nos mistérios de Cristo. Eis então a graça da oração cristã. Cristo não está longe, mas está sempre em relação conosco. Não há aspecto algum da sua pessoa divino-humana que não possa tornar-se para nós um lugar de salvação e de felicidade. Cada momento da vida terrena de Jesus, através da graça da oração,
pode tornar-se nosso contemporâneo, graças ao Espírito Santo, o guia. Mas sabeis que não se pode rezar sem o guia do Espírito Santo. É Ele que nos guia, e graças ao Espírito Santo também nós estamos presentes no Rio Jordão quando Jesus se imerge para receber o batismo. Também nós somos comensais nas bodas de Caná, quando Jesus oferece o melhor vinho para a felicidade dos noivos, isto é, o Espírito Santo que nos põe em relação com estes mistérios da vida de Cristo, pois na contemplação de Jesus experimentamos a oração para nos unirmos mais a Ele. Também nós testemunhamos com assombro os milhares de curas realizadas pelo Mestre. Peguemos o Evangelho, façamos a meditação daqueles mistérios do Evangelho e o Espírito guia-nos a estar presentes ali. E na oração, quando rezamos, todos nós somos como o leproso purificado, o cego Bartimeu que recupera a vista, Lázaro que sai do sepulcro. Também nós somos curados na oração, como foi curado o cego Bartimeu, aquele outro, o leproso. Também nós ressuscitamos como ressuscitou Lázaro, pois a oração de meditação guiada pelo Espírito Santo leva-nos a reviver estes mistérios da vida de Cristo e a encontramo-nos com Cristo e a dizer, como o cego: Senhor, tem piedade de mim, tende piedade de mim. O que queres? Ver, entrar naquele diálogo. E a meditação cristã guiada pelo Espírito leva-nos a este diálogo com Jesus. Não há página alguma no Evangelho em que não haja lugar para nós. Para nós cristãos, meditar é um modo de encontrar Jesus e assim, só assim, de nos encontrarmos a nós mesmos. E isto não significa fechar-nos em nós mesmos, não. Ir ter com Jesus e nele encontrar-nos a nós mesmos, curados, ressuscitados, fortalecidos pela graça de Jesus. E encontrar Jesus, Salvador de todos, também de mim. E isto graças à guia do Espírito Santo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!